Você já deve ter se sentido sozinho na vida. É muito comum a gente estar no meio de uma multidão de pessoas e não se sentir pertencente àquele grupo de pessoas. Às vezes tem pessoas que conseguem disfarçar muito bem. Só que você imagina um momento onde você não tem ninguém mais, onde as pessoas e aquela multidão não faz mais a presença e o aquecer de que prova que você não está sem ninguém ao seu lado. Quando a solidão aparece, quando a presença não é mais presente, quando a ausência ela se faz real na vida da gente, a gente começa a se preocupar mais. E isso não é diferente no contexto bíblico. Existe um camarada chamado Elias, em 1 Reis, capítulo 19, que passou exatamente isso que eu acabei de falar com você. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. A história bíblica conta pra gente sobre um profeta, e não é qualquer profeta. É um profeta falado aos 4 cantos na história de Israel, Elias. Elias, ele era de tão grande preponderância que ele era aguardado de uma maneira muito grandiosa no meio do povo, de maneira retornante, ou seja, que ele retornasse mais uma vez. Foi pensado que João Batista era o próprio Elias. A história de Elias é a história de alguém que parou para servir a vida com um ministério, com uma missão maior. Ele foi impactado por uma missão maior. Esse Elias teve medo diante da afronta de uma mulher chamada Jezabel. Ela disse: vou matar você, vou acabar com a sua vida. Ele tem medo e ele foge para a caverna. Agora olha aqui para mim. Tem muita gente que foge para cavernas e foge com constância para cavernas, porque elas não conseguem sobreviver diante dos aspectos angustiantes da vida. A vida, o viver é algo angustiante. Viver com responsabilidade é angustiante. Você viu o que aconteceu? Deus diz a Elias: vai para fora, fica fora da caverna. E quando ele vai para fora da caverna, um vento fortíssimo aparece. Depois um terremoto, depois um fogo, um fogaréu danado. E daqui a pouco vem uma brisa suave e tranquila. Sabe o que a gente pode entender? Que vento forte, terremoto e aquele fogo, aquele fogaréu, aquele incêndio eram diagnósticos de como Elias estava sentindo dentro de si. A preponderância da dor e da angústia era tão forte que o raio-x era como Elias estava. O raio-x do vento forte era como Elias estava abalado dentro dele. Depois, aquele terremoto, o tremor de uma existência que não consegue mais caber dentro de si, porque ela percebeu que existir não é fácil, existir tem os seus graus de dificuldade, e aquele terremoto sucumbe à existência daquela pessoa ao ponto dela tremer e não querer seguir mais em frente. Mas também um incêndio que queima e talvez queimasse os últimos resquícios de esperança de alguém. Mas o que vem com aquela brisa suave é aquela brisa suave que traz a tranquilidade para dizer o seguinte: a vida é difícil, a vida tem os seus pontos angustiantes, mas siga em frente. Lembra de Jesus dizendo: deixo a paz, a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá, eu dou a paz diferente. E essa paz é esse sossego de existir apesar da existência ter as suas agruras, ter a sua angústia própria, ter a sua dificuldade. O que faz Elias seguir em frente é quando Deus diz para ele: o que você está fazendo aí? Volta, segue, encara de peito aberto a angústia e não se deixe vencer por ela. Eu sei que diante de depressão, diante da dor, diante do sofrimento, é muito difícil seguir em frente. Eu não menosprezo a dor de quem me assiste, mas eu digo a você: volte, siga em frente. Você precisa de ajuda, então peça socorro, porque às vezes o berrar, a maneira tão ríspida do terremoto da sua fala ainda não foi percebido como raio-x, como diagnóstico. E se você conhece diagnósticos que estão assim tão perto de você, que você seja a brisa suave que traga paz sobre a vida dessa pessoa, paz para ela existir, apesar de toda a angústia que o existir lhe provoca, lhe promove. Volte para o caminho,
você tem uma direção, você precisa seguir em frente, enxugue as lágrimas, você pode ter paz para a existência, se tornar não uma mera sobrevivência, porque viver é muito mais do que apenas sobreviver. Que isso seja o desejo do seu coração.